Hora das notícias do esporte. O Bahia é o mundo, mas 1-1. Hein, Fabrício? Você do mundo, Neto, né? Bom dia, né? o Bahia é o mundo, né? E ontem foi até o Rio de Janeiro, noite de Copa do Brasil. O Tricolor de Aço fez um grande jogo jogando no estádio Newton Santos, o Engenhão. Jogou bem. Jogou muito bem. Os primeiros 8 minutos foram meio assustadores, né? O Botafogo empurrou o Bahia teve dificuldade, o Botafogo fez 1-0, mas depois o Bahia conseguiu fazer um grande jogo. A gente já confere os melhores momentos, o Botafogo já pressionava, consegue o gol através do garoto Carlos Alberto. Acabou saindo machucado no intervalo do jogo, esse atleta de 25 anos do Botafogo. Ele acabou fazendo 1-0 para o Alvinegro Carioca. A partir daí, o Bahia começou a ser o Bahia dos grandes momentos da temporada 2024. Um Bahia que voltou a ter mais posse de bola, passou a trocar mais passes e passou a finalizar. Melhor, inclusive, do que em outros jogos. Olha o lance do Santiago Arias, ó, sozinho, bateu forte, recebeu do Everton Ribeiro. O Everton fez grande partida ontem mais uma vez. Olha o Bahia atacando de novo. Sempre pelo lado direito, né? Agora faz uma variação com o Jean Lucas, que dribla, dá um chute de fora da área para a boa defesa do John. É no Bahia que nesse momento, você percebe, 43 minutos, já dominava as ações do jogo. De novo um chute do Bahia, vai vir um empate. Perceba que o Bahia com um senso maior de urgência, sempre tentando finalizar. Essa jogada, por exemplo, começa com a tentativa de finalização do Jean Lucas, depois há uma troca de passes. Everton Ribeiro mais uma vez brilhante, cruzamento do Santiago Arias e Cauli faz o gol. Olha a expressão do Cauli, ó. De ouvidos tapados, né? Como quem não tem aceitado muitas críticas, na minha opinião, exageradas da torcida com o camisa 8 tricolor. Mas o Cauli ontem mais uma vez decisivo, 6º gol na temporada, tem bons números na temporada, embora não tenha conseguido ser aquele Cauli tão regular da temporada passada. Mas esse ano ele divide protagonismo, acho natural que ele possa aparecer menos do que foi na temporada passada, quando ele era praticamente o único ponto de referência técnica do Bahia. No segundo tempo o jogo passou a ficar mais equilibrado, você vê a chance aí do Luiz Henrique, boa defesa do Marcos Felipe. Marcos Felipe, no primeiro gol do jogo do Botafogo, soltou uma bola, o torcedor ficou criticando um pouco, mas acho que no geral ele acabou fazendo um bom jogo. Tem um outro lance do segundo tempo, bem perigoso do Botafogo, que ele faz uma boa defesa. E a gente percebe, esse lance aí, ó, esse lance foi bem perigoso, né? O jogador do Botafogo na cara, tentativa do Igor Jesus, ótimo atacante do Botafogo, a boa defesa do Marcos Felipe. O Bahia tentou ainda atacar no finalzinho, tem essa cabeçada do Everaldo que passa perto, anteriormente teve uma cabeçada também do Ratão, o Ratão entrou no jogo ontem no segundo tempo, mas assim, no geral, 1-1 acabou sendo o resultado justo para o que foi a partida. Um Botafogo que foi muito forte nos primeiros 8, 10 minutos, o Bahia acabou ficando muito acuado. Tem esse lance aí, um pedido de pênalti, praticamente no último lance da partida, mas não foi nada, até porque o atleta do Botafogo estava impedido. Mas é como eu coloquei, nos primeiros 8 minutos o Bahia sofreu muito, acabou inclusive sofrendo o gol, mas a partir daí foi o Bahia que o torcedor espera e que o próprio Rogério espera. Inclusive o treinador tricolor admitiu esse início ruim e depois uma recuperação do Bahia no próprio jogo, né, Rogério? Eu acho que foram 8 minutos terríveis de não conseguir encontrar uma maneira de sair jogando, que estava relativamente simples de sair jogando hoje, e nós conseguimos se complicar nos primeiros 8 minutos. E depois que sofre o gol, aí muda de atitude o time e começa a jogar como a gente espera mesmo, que é como a gente treina, como a gente joga. Claro que é um jogo sofrido, porque o Botafogo é uma boa equipe, muita força, né? Muita transição. Hoje uma arbitragem boa, que deixou o jogo correr, e isso favorece muito ao Botafogo pela força física, pela característica de jogo, de muita transição, de muita velocidade, né? E o gramado, para mim, é melhor jogar num gramado sintético como esse, para o nosso futebol, do que jogar num gramado como o que a gente joga. Lá nós nem conseguiríamos fazer um jogo como esse. Rogério, mais uma vez, apontando o gramado da Arena Fonte Nova como um dos grandes problemas do Bahia quando tem jogado em casa. Mas engraçado que nessa mesma Arena Fonte Nova, a gente até admite que o gramado não está legal, mas nessa mesma Arena Fonte Nova, o Bahia ficou 19 jogos sem perder esse ano. Pois é, já ia falar isso, é o gramado que é culpado, é? Mas o Rogério tem batido muito nessa tecla. Mais menos também, né? Tudo bem, mas como você falou, o Bahia ganha lá também. Não é? Ganhou bastante, né? Aí mas não. ontem, segundo o Rogério, conseguiu fazer um jogo mais vistoso naquele tapetinho lá
do estádio do Engenhão. Bom, a torcida tricolor está na bronca com reajuste de plano de sócios feito pelo Bahia. Ontem o tricolor, inclusive, divulgou de maneira oficial essa mudança no plano de sócios. Há 4 dias atrás, a divulgação que haveria sim um reajuste, inclusive com check-in para quem tem o acesso garantido, pegou a torcida de surpresa, a torcida ficou muito chateada e ontem essa divulgação de maneira oficial no site do Bahia. Então, a gente tem esse reajuste, né, do acesso garantido, outros reajustes aconteceram de maneira mais branda em outros planos, como o Esquadrão da Sorte, também o Esquadrão de Aço e o Esquadrão da Fonte, mas o antigo acesso garantido teve reajustes significativos, não só no preço inicial, mas também na questão do check-in, né? A gente vai ter o torcedor, a partir do momento que se interessar pelo jogo, ele vai ter que pagar de 5% a 15% do valor do ingresso. Mesmo aquele torcedor que já é sócio do acesso garantido, são planos entre R$ 75 e R$ 400, então o torcedor tem achado injusto pagar o plano de acesso garantido e ainda ter que pagar um check-in durante a sua garantia em determinados jogos. O Bahia, inclusive, promete uma variação de preço a depender do apelo de cada jogo. Isso tem deixado o torcedor tricolor muito incomodado, mas acho que o Bahia vai ter que lidar com isso nos próximos meses, porque, repito, o reajuste já aconteceu. Claro que a gente vê um nível melhor do Bahia nas partidas, né? Um produto muito mais melhorado do que foi em temporadas anteriores, só que eu acho que tem que ir com calma para que a torcida, que sempre está lá presente junto com o time, não sinta esse impacto grande no bolso, né? Vamos falar de Vitória? Bora! O Vitória tem partida importante contra o Cuiabá sábado e já começa a sua preparação. Expectativa de um Barradão lotado, até pela motivação de ter vencido o Palmeiras. E olha só. Que foi uma virada aí boa do Vitória. Virada colossal. Colossal. Vitória colossal, hein? Vitória tá colossal também. E que siga assim. E olha só, estamos aí na quarta-feira, né? Jogo é no sábado, 4 da tarde no Barradão. E mais de 20 mil ingressos já foram garantidos para essa partida. O Rodolfo Rage conta mais pra gente. Nada como uma vitória histórica contra o poderoso Palmeiras por 2-0, ainda mais fora de casa, para empolgar de vez a torcida rubro-negra. Sábado às 4 da tarde, o Barradão vai ferver. No Santuário, são esperadas 30 mil pessoas. Na última atualização no final da tarde desta terça, mais de 20 mil rubro-negros já haviam garantido acesso ao estádio. A venda de bilhetes online e nos postos físicos iniciam nesta quarta. Na 17ª colocação, o Vitória pode deixar a zona de rebaixamento caso vença o Cuiabá e Grêmio, Internacional ou Corinthians tropecem em seus jogos. Confronto direto contra o Cuiabá, né? O Vitória com 18 pontos, se vence vai a 21 e possivelmente terminará a 21ª rodada fora da zona do rebaixamento. O Vitória tem desfalques e tem também jogadores pendurados. E essa é uma preocupação do nosso grande comentarista, Caio Leone. Fala, Caio. Após grande resultado contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Barradão estará lotado no sábado para Vitória e Cuiabá. O Vitória tem um jogo importantíssimo, confronto direto, é o 17º e o 18º é o Cuiabá. O Vitória vencendo e torcendo para os resultados do Internacional, do Corinthians e também do Grêmio, pode sair da zona de rebaixamento. É um jogo muito complicado. É importante também o destaque que Thiago Carpini não estará no banco de reservas, está suspenso. O jogador Lucas Esteves e José Breno também vão desfalcar o rubro-negro por questão de cartões. Outro detalhe, o Vitória tem que ficar muito ligado nas suspensões por cartão amarelo. Tem jogadores que estão pendurados e podem não jogar o Bavi. É o caso de Wagner Leonardo, Mateuzinho, Felipe Machado, que já chegou do Cruzeiro com 2 cartões amarelos. Então o Vitória precisa prestar bastante atenção para vencer a partida e também não perder peças importantíssimas para o confronto da 22ª rodada. Favorito? O Vitória tem totais condições de, com o estádio lotado, vencer o Cuiabá e sair dessa zona da confusão. Jogo importante e perigoso, por isso que a torcida tem que ir de fato ao Barradão, esperados mais de 30 mil torcedores no Santuário Rubro-Negro. Cuiabá é um visitante indigesto, né? Venceu o São Paulo no Morumbi, empatou com o Flamengo no Maracanã e venceu o Bahia aqui na Arena Fonte Nova, ou seja, tem jogado melhor fora de casa do que em Cuiabá, a equipe do Cuiabá. Vitória tem que tomar cuidado, mas para mim, assim como o Caio também disse, o Vitória é favorito no confronto do próximo sábado. Vamos falar dos Jogos Olímpicos de Paris? Pois é, meu amigo. Que dia emocionante, né? Uma terça-feira histórica para a nossa ginasta.
as nossas ginastas, né? O time brasileiro conseguiu medalha de bronze, a Lohane Oliveira, a Jade Barbosa, a nossa Flávia Saraiva, a Rebeca Andrade, espetacular, a Júlia Soares, esse quinteto medalhou ontem em Paris. A gente teve realmente uma apresentação magnífica. Os Estados Unidos ficaram com a medalha de ouro, a Itália ficou com a medalha de prata e o nosso Brasil ficou com a medalha de bronze. O Brasil jamais tinha conquistado a medalha por equipes, né, na ginástica, e a gente teve esse resultado brilhante. E uma cena que chama muita atenção, aliás, cenas que circundaram aquela cena principal das garotas chorando e comemorando a medalha, foi também aquelas que são precursoras nessa ginástica, né? A Daiane dos Santos chorou copiosamente, ela está lá em Paris. A gente viu também o choro da Daniela Hipólito, a gente viu o choro da Laís Souza, né, que infelizmente ficou tetraplégica naquele acidente nos Estados Unidos, mas elas se sentem parte dessa medalha, né? Porque a Jade Barbosa, hoje com 33 anos, era colega dessas garotas que citei em outras Olimpíadas, quando essa medalha bateu na trave, né? Então acho que é uma medalha de todas essas que participaram ao longo desses Jogos. Foi um dos momentos mais marcantes para o Brasil até aqui nos Jogos Olímpicos de Paris. Parabéns a esse quinteto fantástico que conquistou ontem a medalha de bronze na ginástica artística. Hoje temos a Bia Ferreira, a baiana Bia Ferreira, faz uma luta de quartas de final. Se ela conseguir avançar, já será medalhista, porque no boxe não tem disputa de terceiro lugar. Então, se ela vencer a luta de hoje, já tem medalha no peito garantida. A Bia, que é favorita, inclusive, a medalha de ouro, já que é atual campeã do mundo e foi medalha de prata nos Jogos de Tóquio. Hoje teremos também ao meio-dia jogo da Seleção Brasileira Feminina. O Brasil encara a Espanha, atual campeã do mundo. O Brasil precisa ao menos empatar para ter chances de avançar à próxima fase do futebol feminino. Dentre outros destaques, muitos brasileiros hoje estarão competindo. A gente chama atenção para o Rafael Macedo, que acabou de ganhar uma luta agora há pouco, avançou para as oitavas de final e tem chance de medalha no judô masculino. Cazé. Foi bonito ontem a atuação das meninas, foi emocionante. Foi linda, parabéns cara. pra ela, foi Linda bem legal, demais. bem E emocionante. as gerações chorando, né, pela medalha. Um bronze bem merecido depois de tanto tempo, muita luta. Obrigado, Parabéns. Fabrício. Valeu, Cazé. Até amanhã. Abraço. Valeu, gente. No Campo do Quadro, oferecimento. Escolha ser interprofissional com a UniFTC e movimente-se.